e bondoso. E quando nós nos perguntamos, né, aqui no louvor, o que fazer para sermos conhecidos, né? Como servos e amigos do nosso Senhor. E a gente diz que é obedecendo o que Ele nos ensinou. Amém? É isso, meu irmão e minha irmã, é obedecendo o que Jesus nos ensinou. E para aprender mais um pouquinho sobre o que Ele nos ensinou nessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 a 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Pode se assentar. Mas não sei se os irmãos e as irmãs viram na internet, mas no dia 19 de abril, agora desse mês, aconteceu a Maratona de Boston, nos Estados Unidos. É uma das mais antigas maratonas do mundo. E para participar dessa competição, você precisa passar por outra maratona classificatória para poder ir lá correr essa maratona. Um operador de máquinas de uma montadora aqui de São Bernardo, de nome Robson, ele participou pela 10ª vez dessa maratona. E seu objetivo era melhorar a sua marca pessoal na prova. Mas ele se deparou com algo bem próximo da linha de chegada. E aí eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar para a gente o vídeo, o que aconteceu perto da linha de chegada. Esse é um americano. Esse é um britânico. Esse é o São Bernardense, Robson. E se fosse você? Imagina você se preparar durante anos. Você conseguir se classificar. E está a poucos segundos de melhorar a sua marca pessoal. O que você faria? O que eu faria? Ele não atingiu o objetivo de correr a maratona abaixo das 2 horas e 40 minutos.
Mas o gesto repercutiu nas mídias sociais. Ali foi uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Muito importante para o mundo que nós vivemos. Um mundo que é cheio de disputas e de guerras. Em uma entrevista, o maratonista disse assim: foi uma decisão muito rápida. Eu precisava de alguns segundos para bater meu melhor tempo. Mas vi o rapaz caído no chão e decidi ajudar. Naquele momento, precisava da ajuda de outra pessoa. Na hora pensei, meu Deus, se alguém parar, paro também e ajudo. E deu tudo certo. Conseguimos carregá-lo até o final. Dizem que as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras. E realmente, né, meu irmão e minha irmã, nós estamos diante de uma atitude que também é uma mensagem. E no estudo de quarta-feira passada, nós fomos desafiados aqui neste lugar a pensar sobre quem somos nós. Quem somos nós como Igreja de Cristo? E quando eu vejo uma atitude dessas, penso que a Igreja do Senhor, aquela que recebeu o Espírito Santo de Deus, deveria dar este testemunho para o mundo. Ser essa mensagem para esse mundo de tanta guerra, de tanta disputa. O apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ele amava muito. E ele escreveu sobre uma atitude que mudou para sempre a história da humanidade. E que, segundo ele, deve ser a nossa também. Ele escreveu aos Filipenses, um povo que era um motivo de muita alegria para ele. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo, se por estarmos em Cristo. E aí eu já preciso parar e pensar nisso. Estar em Cristo significa se vivemos unidos a Cristo. Se não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo é a razão da nossa vida. Se é com Ele, é por Ele, é para Ele que eu faço ou não faço todas as coisas. Se estamos nele, em Jesus, nós temos motivos. Nós temos exortação, temos comunhão, profunda afeição e temos compaixão. São coisas que estão em nós, se nós estamos em Cristo. E aí ele fala, para completar a minha alegria, ele pede, tenham então o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E no verso 3, ele vai instruir a igreja falando, nada façam por ambição egoísta. Não façam nada pensando só em vocês mesmos, ou por vaidade, para se aparecer de alguma forma. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E no verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí no verso 5, ele vai dizer sobre uma atitude que se espera só da igreja de Filipos, tá? Só da igreja de Filipos. Ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual é a atitude de Jesus? Ele era Deus. E ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas sabe o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante a um de nós. E sendo encontrado como um de nós, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristãos e cristãs são chamadas assim por um motivo. Qual é o motivo? Cristo. Pois neles e nelas precisam ser vistas as atitudes de Cristo. Por isso cristão, por isso cristã. Atitudes falam mais que 1000 palavras. Não é cristão quem fala que é cristão. Fala que quem é cristão é quem tem a atitude de Cristo.
E aí, né, Brian? O Brian tem cada pérola, sabe? E às vezes ele solta umas. E tem uma que ele diz assim: os de verdade eu sei quem são. Cristãos e cristãs de verdade são os que se esvaziam de si mesmo. São aqueles e aquelas que abrem mão de si, dos seus desejos, das suas vontades, das suas convicções, dos seus títulos, das suas razões, até mesmo dos seus objetivos, se for preciso. Tudo para servir uns aos outros, tudo para amar. Sabe por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Essa foi a atitude de Cristo. Precisa ser a minha, precisa ser a sua, meu irmão e minha irmã. Amém? Atitude. Estamos reunidos como a igreja do Senhor. E a exortação de Paulo não é só para a igreja de Filipos, tá? É para nós. Não podemos nos esquivar e deixar passar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí, quando eu paro para refletir nesse vídeo, e no que Paulo disse aos filipenses, entendo que tudo isso tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs algumas coisas que falaram muito ao meu espírito diante dessa oportunidade. E a primeira coisa que eu aprendi é que viver não é sobre disputar, é sobre servir. Viver não é sobre disputar, é sobre servir. Paulo instruiu aos filipenses, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ele se esvaziou, ele se fez servo, se fez um de nós. Ele, Jesus, 100% Deus, soberano, cheio de glória, santo, onipotente, onipresente, onisciente. Ele abriu mão de tudo isso, se esvaziou e se fez um de nós. Limitado, frágil, finito, dependente. E ele fez isso porque ele precisava? Ele não precisava, mas ele se fez servo de todos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma mensagem para dizer para aqueles que creem nele, amém? Uma mensagem de humildade, uma mensagem do servir. A vida é sobre servir, não é sobre disputar. Nós somos seres humanos finitos, limitados, completamente dependentes. E aí nós empenhamos a nossa vida em disputas, em tentar mostrar que nós somos os melhores, que somos os superiores, né? Como nós vimos no domingo, os mais religiosos, aqueles que têm mais seguidores hoje são os mais importantes, os mais harmonizados, o mais diplomado, o mais cheio de razão, os que sabem mais. E a gente se empenha, a gente põe a nossa vida nisso. Quando disputa, não é viver. Viver é servir. Paulo advertiu: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta e vaidade, isso é sobre orgulho e arrogância. E essas coisas só nos destroem. Destroem a nossa comunhão, destroem a unidade da igreja. Isso não é sobre a atitude de Cristo. Cristo se fez servo, se fez humilde. Lá em Provérbios 11:2, vai nos dizer assim, ó: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A igreja de Cristo vive em um mundo de disputas. Sim, é aqui que nós vivemos. Mas nesta noite está renovado nas nossas vidas um chamado. Ir na contramão de tudo isso. Ir na contramão deste mundo de disputas e servir com humildade. Amém? Você recebe esse chamado nessa noite? Glória a Deus. E eu me perguntei,
onde as disputas têm levado o ser humano? Aonde? Na disputa pelo poder, pela razão, pelo cargo, pelos lugares de destaques, pelo status. O ser humano tem sido capaz de tanta coisa. O ser humano se corrompe. O ser humano desqualifica o outro. O ser humano passa por cima um do outro. O ser humano divide, separa. O ser humano mata, destrói e faz guerra. Esse é o sistema do mundo à nossa volta. Um sistema de disputas. A palavra nos disse recentemente da importância de reconhecer que nós não somos os fortes invencíveis. Rogério, você não é He-Man. Não somos He-Man. Não somos She-Ra. E estamos disputando o que mesmo? E para quê? Ainda nesse domingo nós vimos um testemunho lindo. Eu fiquei maravilhada com aquela palavra. Nossa, me encheu assim o coração de uma forma. Imagina no meio de tanto saber ali, né, daqueles religiosos, cheios de cargos, aqueles mestres da lei tiveram uma aula com uma mulher. Com uma mulher sobre a importância do quê? Do servir. Porque servir é viver. Robson tinha uma marca do tempo pessoal dele para ser vencida naquela prova. Ou seja, ele tinha as razões dele para seguir em frente ali, como muitos seguiram, né? Passaram pelo americano e nem ligaram. Ele tinha as razões dele. Mas ele escolheu a atitude. Ele escolheu abrir mão de si mesmo quando viu aquele homem no chão, lutando para ficar em pé e continuar a prova. A decisão foi servir. E ele não serviu sozinho, né? Ele serviu junto com outro maratonista. Meu irmão e minha irmã, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, pode ser as minhas pernas. Amanhã, pode ser as suas que fraquejam. E aí, como esse maratonista, a gente ora ao Senhor, pede ajuda. E sabe o que o Senhor faz? Ele envia pessoas para nos ajudar. Para nos colocar de pé, para ser o nosso apoio até a linha da chegada. E eu não preciso ir muito longe, não preciso ir lá em Boston, né? Ontem, teve uma galera meio doida, que passou o dia inteiro entregando alimento para as famílias necessitadas. Foram 63 cestas básicas e muitas outras situações, né, Lê, que surgem durante as entregas. E quando eles achavam que tinham finalizado, até porque as cestas tinham acabado, se depararam com mais pedidos de ajuda. Famílias pedindo socorro, sem comida em casa. E aí esses doidos e essas doidas podiam ter ido embora, né? Porque já está tarde, nós fizemos a nossa parte, né? Já acabaram as cestas, né? Não é problema meu mais, né? Assim como vários fizeram ali também. Mas os doidos e as doidas, com as suas razões de irem para casa, escolheram ficar e servir. Porque servir é vida. E hoje, meu irmão e minha irmã, mais de 100 famílias tiveram o básico que precisam para viver. Elas tiveram o arroz e o feijão para colocar na panela. Servir é viver, viver é servir. Atitude fala mais que 1000 palavras. E eles, cansados e exaustos, voltaram para casa, foram cumprir os seus compromissos hoje de manhã, e eu creio, né, Elô? Eu creio, Dedê, Rogério, Carlê, voltaram cheios de vida. Porque as oportunidades que Deus nos dá, as oportunidades que nós temos aqui, são privilégios imerecidos que nos enchem de vida.
nos enchem de vida. Abre mão do servir para ver. Abre mão e vê o que vai sobrar. Sobra um vazio enorme. Sobra uma vida morta. Porque viver é servir. Marcos 10, 45 nos diz sobre o que Jesus veio fazer. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Viver é sobre servir, não é sobre ficar disputando. Então, meu irmão e minha irmã, que a nossa vida seja esse reflexo de Cristo no mundo. Amém? Glória a Deus. Mas a segunda coisa que eu aprendi e gostaria de compartilhar com os irmãos é que sempre vamos precisar uns dos outros. Sempre vamos precisar uns dos outros. E Paulo nos diz no verso 2, pedindo para aquela igreja completar a alegria dele, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, porque precisa andar junto. E no verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Essa carta foi enviada para a Igreja de Cristo. E como bem sabemos, igreja não é feita de uma pessoa. Paulo nos ensina também que igreja é um corpo feito de muitos membros. São iguais? Não são iguais. São membros diferentes. E por ser diferente, eles se completam. Não tem como ser a igreja do Senhor Jesus sozinho. Igreja é esse nós, diversos dons, diversas habilidades. Um que é mão, outro que é pé, um que é braço, outro que é boca, o outro que é olho. Mas todos os membros em um só espírito, com o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Amém? E aí é um grande desafio, não é? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Por isso, meu irmão e minha irmã, a atitude da igreja de Cristo tem que ser a mesma de Cristo. E qual é a atitude de Cristo? Esvaziar-se. Esvaziar-se. Hoje eu até lembrei e comentei com o pastor. Tem uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Nessa noite, diante dessa palavra, nós vamos fazer uma lei do Espírito. Né? Se não sai o eu, não cabe Jesus. Se eu não me esvazio de mim, não cabe o Espírito Santo de Deus. E se não tem Jesus, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a atitude de Jesus. A obra que Deus tem para fazer nessa terra, hoje e agora, que nem ontem à noite, a obra dele é grande, a obra dele é linda. A palavra diz que os campos estão prontos. Mas nós precisamos uns dos outros para isso. Na entrevista do maratonista, ele disse que foi tudo muito rápido, né? E ele disse que naquele momento ele precisava da ajuda de outra pessoa. E ele fez uma oração ali. Durante a corrida ele falou: meu Deus, se alguém parar, eu paro também e ajudo. E Deus ouviu a oração dele. E deu tudo certo. Eles carregaram o americano até o final, até a linha de chegada. Sozinho ele ia conseguir? Será que ele teria a alegria que ele teve ali na hora que ele chegou, se ele chegasse sozinho? Um americano, um britânico e um brasileiro cruzaram juntos a linha de chegada. Efésios 4:2
vai nos dizer assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Colossenses 3,13 vai nos dizer também: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. A gente não é forte o bastante, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos uns dos outros. E vamos precisar. Em nome de Jesus. O mundo carece dessa mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem de Cristo. E esse mundo vai encontrar onde a mensagem de Cristo? Na igreja de Cristo. Na igreja que decide ter a mesma atitude de Jesus, que é esvaziar-se. E que é reconhecer que sim, nós precisamos uns dos outros. Amém? Mas a terceira coisa que eu aprendo, e também compartilho com os irmãos, é que cruzar a linha de chegada juntos, com os irmãos e com as irmãs, é a nossa meta. Cruzar a linha de chegada juntos, com os irmãos e com as irmãs, é a nossa meta. Paulo nos disse, nesse trecho, que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente sabe disso. Ele se entregou na cruz pela humanidade. Não foi por mim só. Não foi só pelas pessoas que eu amo, que eu quero perto. Foi por todos, foi pela humanidade. E todos aqueles que nele creem, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Foi por amor a todos. Como nós vamos cogitar que vamos cruzar a linha de chegada sozinho? Como nós vamos pensar que só vamos cruzar a linha de chegada na companhia das pessoas que nós gostamos, que nós queremos? Jesus se entregou numa cruz por todos. Até cruzar a linha de chegada, tem um percurso, meu irmão e minha irmã. Nós não vamos conseguir chegar lá sozinhos. Nós vamos precisar uns dos outros. E vai ser assim, apoiando uns aos outros, que chegaremos lá um dia, amém? Você crê? Nós vamos cruzar a linha de chegada juntos, porque essa é a nossa meta, amém? Lá em Lucas 9, 23, Lucas 9, 23, vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tem um negue-se, tem uma cruz diária da renúncia, tem o esvazie-se para seguir Jesus, para ter a atitude de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, é uma atitude e é uma mensagem, a do esvaziar-se a si mesmo. É essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Porque lá fora já tem gente demais cheia de si, causando muito estrago, né? Causando muita confusão, muita dor, muita destruição, muita morte, guerra. O mundo não precisa de pessoas cheias de si. O mundo precisa de pessoas esvaziadas de si mesmos e cheias de Jesus Cristo, amém? Então, finalizando, aprendemos nessa noite que viver não é sobre disputar, é sobre servir, e servir com humildade. Nada façam
por ambição egoísta ou por vaidade, já nos disse o apóstolo Paulo. E, em segundo lugar, nós aprendemos que sempre vamos precisar uns dos outros. Não adianta, meu irmão, minha irmã. A igreja do Senhor não é feita de uma pessoa. O Senhor Jesus disse que Ele estaria onde? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dEle. Porque nós precisamos uns dos outros. E Ele vai estar conosco, amém? E cruzar a linha de chegada juntos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, é a nossa meta. Porque se durante o percurso, quando a linha de chegada já estiver à nossa frente, vai que as nossas pernas fraquejam e a gente não consegue mais ficar em pé. A gente vai se arrastando, será que a gente consegue chegar? Nós precisamos uns dos outros. Eles chegaram acabados ali, vocês viram, né? O moço aqui de São Bernardo, o Robson, foi ele que chegou ali na cadeira de rodas, porque ele chegou exausto. E eu fiquei pensando, né? Ele achou que foi o apoio para o americano. Às vezes não, meu irmão e minha irmã. A gente está achando que é apoio, mas a gente está sendo ajudado para cruzar a linha de chegada. Então, nós precisamos uns dos outros. E nós vamos cruzar sim, com o Senhor Jesus e com a igreja dele, amém? Para isso, meu irmão e minha irmã, a atitude é uma só. É a mesma de Cristo Jesus. É o esvaziar-se a si mesmo. É o abrir mão de si e ser servo uns dos outros com humildade. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou na minha vida. Espero que tenha falado com vocês. E que juntos nós continuemos a nossa maratona para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E as nossas palmas são para Ele.